Boa noite a todos, paz em nossos corações. Hoje o tema é evangélico, o que me agrada bastante. Vamos aprender no Evangelho sobre o maior mandamento. Lemos lá em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 28. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como a lês tu? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. É uma conversa entre Jesus e um doutor da lei. E nós ficamos então nos perguntando: o que será doutor da lei? É um advogado? Não, não é bem isso. Naquela época, havia homens que, sem serem sacerdotes, e geralmente eram da seita dos fariseus, eles se interessavam muito pelo conhecimento das leis divinas, os livros de Moisés, os livros dos profetas. Então eles conheciam aquelas escrituras sagradas todas, eles sabiam dizer o que era certo e o que era errado. Esses eram os chamados doutores da lei. Outra coisa que nos chamou a atenção é que o homem perguntou: que farei para herdar a vida eterna? Nós vimos, que nós somos imortais, mas eternos não. Entretanto, é uma expressão, a vida eterna, a vida que não acaba. Era disso que ele queria saber, da vida do Espírito. É uma vida em plenitude e felicidade. O homem perguntou a esse respeito, indagou de Jesus, como é que ele conseguiria alcançar esse estado que a gente conhece como vida eterna, vida espiritual. Ele perguntou a Jesus, mas será que ele estava querendo mesmo receber uma orientação espiritual de Jesus? Lá está escrito que ele estava experimentando Jesus para ver o que é que Jesus falava. Ele não estava pedindo uma orientação, não. Ele estava experimentando como é que Jesus responderia à sua questão. Agora é interessante que Jesus não ensinou nada de novo àquele homem. Jesus era um mestre, não é? Ele tirou a resposta do próprio homem, do próprio doutor da lei, porque ele fez outra pergunta: o que está escrito na lei? Como a lês tu? Quer dizer, porque o homem conhecia os livros das leis. E Jesus então perguntou: como é que você interpreta? O que é que você entende do que está lá? E o doutor da lei citou as escrituras direitinho, que mandavam amar a Deus e ao próximo. Muitas vezes o pessoal diz assim: Jesus nos ensinou a amar a Deus e ao próximo. Jesus confirmou a lei que já existia para os israelitas. É lei muito antiga. Já havia no Velho Testamento, mas Jesus confirmou: amar a Deus e ao próximo. Esse é o chamado maior mandamento. Não há mandamento maior do que esse, de amar a Deus e ao próximo. Porque esse mandamento, ele engloba e resume todos os outros. Quem ama a Deus, respeita esse nome de Deus, não é? Naturalmente procura obedecer a essas leis de Deus. Está amando a Deus, então vê em Deus o seu Pai, o seu Criador, e o respeita. E procura santificar, o nome de Deus em tudo que Deus criou, em si mesmo também.
a pessoa também se respeita porque ela sabe que é uma obra de Deus. Eu sou um filho de Deus, uma criação divina. Então, em tudo que a pessoa faz, ela procura respeitar o seu Criador, demonstrando o seu amor. Mas também quem ama ao próximo, honra pai e mãe, não rouba, não mata, não adultera, não levanta falso testemunho e nem cobiça coisa alguma de quem quer que seja. Nós estamos relembrando aí o que? Os 10 mandamentos. Olha lá, se a pessoa ama o próximo, ela não vai fazer nada de mal para o seu semelhante. Não pode, não é? Então é por isso que esse mandamento, ele engloba todos, amor a Deus e ao próximo. Dentro desse mandamento está todo o preceito de moral, de elevação. Quando o homem respondeu assim, citando as escrituras que já existiam, Jesus aprovou a resposta. Respondeste bem. Faze isso e viverás. Ele queria ter uma vida eterna, né? Você vai ter uma vida eterna. Faze isso. Então Jesus mostrou que o doutor da lei tinha conhecimento. Ele sabia o que fazer para viver bem, plenamente a vida espiritual. Só bastava que ele agisse de acordo com o que sabia. Se ele agisse de acordo com o seu entendimento, não é? Então, ao conhecimento, ele teria de fazer seguir a ação. Agora procuremos fazer uma aplicaçãozinha para nós. Nesta época, ano 2007, na era cristã, 2 milênios depois de Jesus, nós podemos dizer que não conhecemos esse mandamento maior, amar a Deus e ao próximo? Alguém de nós desconhece? Acho que não podemos, né, alegar ignorância. Todos nós sabemos. Alguém nos esclareceu a esse respeito? Nós lemos em livros, ouvimos nas religiões cristãs, não é? Não há dúvida, todos nós sabemos isso. Mas vamos ver a atitude daquele doutor da lei, quando Jesus respondeu a ele, faze isso e viverás. Eu tenho a impressão que a pergunta vale para nós também, né? Façam isso e viverão. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, não deu o braço a torcer, hein? Não, ele procurou se justificar. E o que ele vai dizer? Ele perguntou, e quem é o meu próximo? Inocente, não é? Não sabe quem é o próximo dele. Bom, mas a pergunta também tem uma razão. Porque ainda hoje há pessoas que dizem, aqueles que são da minha religião são meus irmãos, os outros não são não. Os que são desta religião são criaturas de Deus, são filhos de Deus, os outros são só criaturas. São criação de Deus, mas não são filhos de Deus. Algumas pessoas pensam assim, fazem separação, não é? Mesmo na sociedade, será que os nossos irmãos são, por exemplo, acho que corintiano acha que palmeirense não é seu irmão. Fazem cada briga nas torcidas, não veem o seu irmão. Separaram conforme certas atividades, certos interesses, e a pessoa não vê mais o seu irmão, não vê. Mas Jesus, diante da pergunta do homem, quem é o meu próximo, vai contar uma parábola. Quem aqui não sabe o que é uma parábola? Por favor, nos ajude, porque eu estou fazendo assim uma enquete, para eu ter uma ideia, se todo mundo sabe o que é uma parábola. Todo mundo sabe, olha, ninguém ergueu a mão dizendo que não sabe. Então acho que eu vou chover no molhado. Eu vou falar aquilo que vocês já sabem. Parábola é uma história pequenina história. Ela é simbólica, não pode ficar ao pé da letra. É como um enigma para decifrar. Ela faz uma comparação. Ela é uma alegoria. Agora, dentro dessa história da parábola,
existe uma verdade importante, está escondida lá. E a conclusão dessa parábola, quando a gente entende, quando a gente decifra, é um preceito moral. É uma regra de conduta a ser seguida em determinado caso. Então vai responder quem é o nosso próximo. Vamos então agora acompanhar a história que Jesus contou, a parábola, uma das parábolas que Jesus contou. Jesus era um mestre extraordinário. Ele sabia que às vezes a gente não consegue gravar e recordar um longo sermão, mas uma pequena história a gente não esquece e é capaz de reproduzir e contar para outros. Então Jesus usou muito as parábolas e elas se conservaram até os dias de hoje para nós conhecermos o pensamento de Jesus, aquele ensinamento divino. Então vamos lá, a parábola que recebeu o nome de a parábola do bom samaritano. Não, Jesus não anunciou assim, agora eu vou contar a parábola do bom samaritano. Não, Jesus contou uma história. E depois as pessoas, quando queriam se referir a essa história contada por Jesus, diziam aquela parábola do bom samaritano, e aí ficou batizada, né? A parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Olha lá, Jerusalém é mais alta do que Jericó. Duas cidades, né? Lá dos israelitas, Jerusalém que a gente conhece bem hoje. Então esse homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e ele caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Vamos fazer aqui uma pequena pausa, porque alguns tiram aí um simbolismo. Diz que quando a gente vai descendo do que é espiritual, porque Jerusalém era chamada a cidade santa, então era a cidade do templo, era a cidade da religião, das coisas de Deus, e aquele homem ia descendo de Jerusalém para Jericó, quer dizer que ele ia se afastando da espiritualidade. E é por isso que ele foi assaltado. Alguns tiram um simbolismo assim para nós. Olha, quando a gente se afasta do caminho certo, da espiritualidade, do que é certo, do que é correto, nós corremos o risco de grandes problemas que espiritualmente nos assaltam, nos despojam e nos deixam quase mortos, não é? Bem, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote dos israelitas daquela época. Então não estamos falando contra nenhum sacerdote das religiões atuais. Jesus está contando uma história, está se referindo a um sacerdote daquela época, dos israelitas. E vendo quem? Vendo o homem assaltado, o homem maltratado, passou de largo. Mas ele não era um homem de religião, um sacerdote. Mas ele passou de largo. Ele não se interessou de se aproximar, não é? De igual modo também um levita. O que seria um levita? Da tribo de Levi eram reservados para ser uma das famílias serem os sacerdotes e os outros serem ajudantes no templo. Eles tinham muito serviço lá, havia serviço de músicos, havia serviço de limpeza, serviço de escrituração, de escrita. Então o levita era um colaborador do templo, um trabalhador do templo. De igual modo passou um levita. E chegando àquele lugar e vendo o homem, passou de largo também. Mas um samaritano, agora a gente faz também uma pausa. Samaritano, habitante da região da Samaria, não era ali da Judéia, não, nem da Galileia, era da Samaria. Eles também lá eram israelitas, mas eles se haviam mesclado com outros povos que moravam naquela região. E eles então, parece que não cumpriam muito bem a lei dos israelitas, não seguiam direito todos os mandamentos. Tanto assim que os judeus
Eles não gostavam muito dos samaritanos, desprezavam. Eles chamavam os samaritanos de gente de má vida, porque não vivia de acordo com todos aqueles preceitos que os judeus viviam. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, do homem assaltado, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas. Quer dizer, enfaixou, não é? Estavam sangrando. Deitando-lhes azeite e vinho, eram os remédios da época. O povo usava estas coisas, mas como medicamento. Nós não usamos bastante o sal, em alguns casos, não é? Então, o azeite e o vinho. Então, ele cuidou do homem, das suas feridas. Depois o pôs sobre a sua cavalgadura. Ele estava cavalgando um animal. Pôs ali o homem e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Mas no outro dia, esse homem tinha que viajar, não podia ficar ali. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros. Denário correspondia a um dia de salário. Então, 2 denários era uma quantia considerável, não é? E partindo ao outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Foi uma assistência completa, não é? Que o samaritano prestou àquele homem. Interessante. Um é sacerdote, o outro é levita, o outro é samaritano. E o homem assaltado? O que ele era? Jesus não pôs nenhuma qualificação, não. É ser humano. É um homem. É um ser humano. Não precisa explicar quem que ele é. Não temos que prestar atenção a isso. É um ser humano, não é? Bem, então, quando Jesus colocou um samaritano agindo bem, de acordo com as leis divinas, apesar deles serem considerados ignorantes da religião, o que Jesus estava querendo? Ele estava combatendo esse preconceito orgulhoso dos judeus contra os seus semelhantes menos esclarecidos. Nós, espíritas, precisamos aprender a não menosprezar as outras criaturas. Se acaso nós sabemos que estamos com mais conhecimentos do que eles, se pensamos assim, nós não devemos desmerecer as outras criaturas, não é? É preciso ver o que a pessoa sente, pensa e faz. Ali é que está o verdadeiro merecimento. Então Jesus não falou nada do homem assaltado. É um ser humano em necessidade. É isso que basta para merecer nossa atenção e ajuda. Depois de contar a parábola, aí Jesus indagou ao doutor da lei: qual destes, pois, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei respondeu, é claro, o que usou de misericórdia para com ele. Jesus então concluiu: vai e faze da mesma maneira. Que linda conclusão, não é? Como Jesus era mestre. Falou pouco, contou apenas uma história, mas nos ensinou a todos através dela, não é? O que nós aprendemos nessa parábola? Porque o importante é isso, é entender o que Jesus ensinou. Porque o que Jesus ensina orienta a nossa vida, é norma de vida para nós, é a norma moral, o que é certo, o que é bom fazer. Então veja, nós aprendemos aí, amar a Deus e ao próximo é o que devemos fazer para alcançar o progresso e a vida espiritual plena. Jesus confirmou, é o mandamento maior, é. Então saber isso é importante. Mas não basta. Não basta seguir uma doutrina religiosa, não basta cumprir as obrigações de culto de sua igreja. O que é preciso então, se não basta o conhecimento religioso, se não basta cumprir as normas de uma igreja? O que precisa, o que está faltando? Nós precisamos concretizar o conhecimento
em boas obras em favor do próximo. E nós não vamos perguntar quem é o meu próximo, não é? Porque agora nós aprendemos. Olha, ser o nosso próximo não depende da pessoa. Não depende da pessoa, nenhuma qualidade dela. Não é ser nosso parente, não é ser do nosso grupo social. Nada na pessoa a qualifica como nosso próximo, nada, nada. Agora depende de nós, da nossa capacidade de amar, de sermos capazes de vencer o egoísmo, a inércia, os preconceitos e nos interessarmos pelas pessoas, nos aproximarmos dela. Quantas vezes numa família o pai não foi próximo dos seus filhos, porque ele foi embora e largou a família. Ele não foi próximo da esposa e ele não foi próximo dos próprios filhos. Mas há filhos também, que assim que atingem uma certa idade, vão embora, largam pai, mãe, irmãos e nunca mais nem dão notícia. Também não foi próximo. Olha, laços consanguíneos não fizeram a pessoa se sentir próximo. Então, nada nas pessoas pode fazer que elas sejam próximas de nós, o nosso próximo. Nós é que vamos nos aproximar das pessoas, dos nossos semelhantes, sermos fraternos com eles, fazendo a eles o que queríamos que nos fizessem. Porque isso Jesus falou numa outra oportunidade. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Talvez que a gente diga, Jesus, mas é demais, hein? Porque olha, tanta coisa que eu acho que são boas, que eu gostaria que fizessem para mim. Eu gostaria que as pessoas me compreendessem, que as pessoas me suportassem quando eu estou nervoso, que as pessoas me alegrassem quando eu estou triste, que as pessoas me ajudassem quando eu estou em dificuldades, que as pessoas me socorressem quando eu estivesse doente. Olha quanta coisa que eu quero para mim. E eu tenho que fazer tudo isso para os outros? É a lei. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Nós aprendemos com Jesus em várias oportunidades. É esse amor ao próximo. E não se fala de esmola, não se fala de caridade puramente material. É aproximar-se fraternamente da outra pessoa. Então, quem ama a Deus, ama o seu semelhante. Porque o seu semelhante é criação de Deus, é filho de Deus, é nosso irmão. Então, se a gente ama a Deus, a gente ama o Filho de Deus, nosso irmão, também, não é? E aí nos tornamos próximos dele, interessamos-nos pelo seu bem e o auxiliamos em tudo que nos for possível. Os espíritas estão aprendendo a pensar no semelhante. É por isso, que as casas espíritas têm obras assistenciais. Porque existe a caridade moral, a caridade espiritual, mas as pessoas estão encarnadas, elas têm corpo. Elas precisam comer, vestir, precisam de cuidados. Então, a casa espírita procura fazer obras assistenciais e convidar as pessoas, estimular, para que ajudem ao seu semelhante. Imagine se nós ficássemos aqui só falando teoricamente do amor ao próximo e a casa não tivesse uma tarefa de assistência ao próximo. Seria muito frio, não é? Muito indiferente. Não. É preciso nos aproximarmos dos nossos semelhantes. João Evangelista, na sua carta, ele diz assim: quem diz que ama a Deus e não ama a seu irmão é um mentiroso. Pois, se ele não ama ao seu irmão ao qual vê, como é que ele pode amar a Deus a quem ele não vê? A gente não vê a Deus e a gente diz que ama a Deus, mas não ama o Filho de Deus que a gente vê, que está ali à nossa frente. Todos esses argumentos, todos esses ensinamentos são para que a gente saia do egoísmo, da indiferença. Às vezes não é maldade nossa, é uma ignorância e desatenção. Nós não fomos acostumados a pensar no semelhante. Pelo
pelo contrário, nós fomos aconselhados, não, cuida de você, não pense assim dos outros, não, você fica muito obrigado, cansado, não vale a pena, as pessoas são ingratas, e nós somos muito aconselhados ao egoísmo. E os Espíritos nos têm esclarecido que as duas maiores chagas da humanidade são o materialismo e o egoísmo. Materialismo que faz a gente só pensar nas coisas da matéria e o egoísmo que faz a gente só pensar em si. Com isso a gente fica bitolado, a gente não se desenvolve, a gente não faz tudo o que poderia e deveria fazer. E a vida fica muito infeliz, triste para todos nós, porque nós vivemos tão carentes, meio inseguros, nós achamos que ninguém ama ninguém, que ninguém ajuda ninguém, mas precisamos começar uma etapa nova, um sistema novo. Jesus nos convidou a isto, ao amor ao próximo. Ele fazia isso. Porque Jesus não ensinou só teoricamente, é a superioridade de Jesus diante de muitos outros instrutores da humanidade. Houve grandes mestres teóricos da humanidade, mas Jesus, tudo que ele ensinou, ele fez. Então nós vemos Jesus trabalhando, servindo incansavelmente ao seu semelhante, doando de si tudo o que ele podia. Esclarecendo pessoas, organizando serviços, devotando-se. E nós precisamos aprender com o nosso mestre, não é? O nosso mundo já poderia estar bem melhor. Afinal de contas, não vamos ser pessimistas, não. O nosso mundo está muito melhor hoje do que antes de Cristo e mesmo há 1000 anos atrás. A nossa sociedade já está melhor organizada, já temos melhor compreensão, já estamos compreendendo melhor o nosso ambiente, que as sociedades, quando se respeitam e se ajudam, vivem melhor, não é? Nós já estamos. Nós desenvolvemos o intelecto e deu para nós compreendermos que vale a pena cuidarmos uns dos outros, mas ainda não temos aquele sentimento puro. Precisamos exercitar o sentimento do amor e é para isso que Jesus nos convida. Gostaria de ouvir alguma pergunta ou comentário em torno do tema de hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? João evangelista, porque João o Batista era o que batizava, evangelista era o apóstolo, né? O que escreveu o evangelho. Então, João evangelista falou realmente dessa maneira: quem diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é um mentiroso. Ele não ama, diz que ama a Deus a quem ele não vê e não está amando ao Filho de Deus que ele está vendo. O contrário seria possível. Há muita gente que diz que não tem religião. Eles dizem que são ateus, que não creem. Mas a pessoa em si, ela tem um senso de justiça e de fraternidade. Então, por si mesma, ela procura ajudar o semelhante, ela respeita o semelhante, ela colabora para o bem do semelhante. Diante da lei divina, essa pessoa está cumprindo a lei. Ela diz que não reconhece Deus, mas esse é um problema de intelecto, de às vezes ter aprendido assim, mas interiormente, como alma, como espírito, ela sente o amor e a responsabilidade para com o semelhante. Então, diante da lei divina, que não se prende a rótulos, essa pessoa está plenamente bem diante da lei divina, está fazendo o que devia fazer. E ela encontra dentro da lei divina a resposta de acordo com seus atos. Deus não responde a nós perguntando para nós de que religião você é, ou quais as ideias que você professava, mas o que você faz, o que você sente. Então é isto que estabelece a situação boa ou
má no plano espiritual para um espírito. É o que ele pensa, sente e faz, no sentido de o melhor que ele entende. Às vezes uma pessoa diz assim, não creio em Deus. Mas ela olha uma criança que está ali ao lado e ela partilha o que ela tem com a criança. E ela procura alfabetizar a criança. E ela procura socorrer alguém que está muito carente. Às vezes é um industrial. E nós dizemos aquele ricaço. Ele é um industrial. Mas de acordo com o entendimento que ele tem de justiça, do que é bom, ele faz creche para as suas funcionárias poderem ter os filhinhos lá bem amparados. Ele paga corretamente aos seus servidores. Ele coloca cursos para que os seus servidores possam progredir intelectualmente. Enfim, ele se torna um benemérito. Talvez que alguém diga, ele faz isso porque ele quer que as pessoas trabalhem bem, que estejam em condições boas de saúde. Mas ele está fazendo dentro do que ele entende de melhor. Ele está agindo em favor também dos semelhantes, não só para si. Ele não está sendo egoísta, ele está sendo fraterno. E é isso, essa é a grande lei, a fraternidade. Mais alguma perguntinha? Porque o tema de hoje é tão singelo. Talvez que a gente diga assim, fácil, eu já entendi. O problema é viver, né? Faze isso e viverás. O Disperso falava que a fé sem obras é morta, né? Pode ser tudo que você está falando que vale mesmo para o amor. Sim, porque a fé seria o conhecimento espiritual. Então você diz que tem uma fé, que você conhece algo espiritual. Mas se você não age de acordo com o que você conhece, não adiantou nada. Da mesma forma em relação ao amor, não é? Você acha, você conhece que existe o amor, que o amor é a lei, mas você não vive. Então a fé sem obras é morta. É muito importante também isto que foi lembrado pelo companheiro, porque algumas pessoas dizem assim, não, o que nos salva é a graça de Deus. Ninguém se salva pelas suas obras, mas quando Deus nos dá a fé, aí eu digo, por que Deus não deu a fé para todo mundo? Por que uns tem e outros não tem? Fé é conhecimento espiritual, é uma conquista de cada pessoa, é um desenvolvimento de cada pessoa, a cada um segundo suas obras. Está ao alcance de todos conhecerem a vida espiritual, mas nem todos ainda conseguem compreender perfeitamente. Então a nossa fé, ela não pode ser assim, porque eu sou de tal religião, eu estou salvo. Não, porque eu creio em Jesus, eu estou salvo. Jesus tem uma passagem em que ele diz, afastai-vos de mim, vós que fazeis a iniquidade. Não adianta dizer Jesus, Jesus. Não, mas eu creio em Jesus. Você crê em Jesus. E Jesus pode crer em você? Por exemplo, tem que amar o próximo como a gente ama a gente mesmo. Mas, por exemplo, eu não consigo ainda acontecer isso. Porque tem pessoa que eu acho antipática. Como é que eu faço? Eu mentindo para Deus a minha situação. Nesse sentido, ele não vai comigo. Não, ela está colocando que nem sempre a gente consegue sentir simpatia, amor por todas as pessoas. Não se trata bem disso. Se trata de nós fazermos a pessoa o que gostaríamos que fizessem para nós. Ninguém está falando que você tem que amar a pessoa com o mesmo amor que você ama um filho, que você ama alguém com quem você se entende tão bem, que você tem confiança. Às vezes você não ama a pessoa porque você tem até medo dela, não sabe o que ela vai fazer, mas você não faz o mal para ela e você faz todo o bem para ela que você desejaria para si mesmo. Você está dentro da lei. Olha uma pessoa e fala, não fico com a cara dela, mas eu acredito que isso tem que não acontecia com Jesus.
Jesus sabia que às vezes as pessoas tinham suas falhas, seu comportamento não correto, e às vezes ele falava, mas ele não falava para condenar a pessoa e expô-la diante dos outros, julgando as pessoas. Ele falava justamente para despertar, para alertar, como mestre que ele era, não é? Então Jesus poderia saber se ele podia confiar numa pessoa ou não, mas isso não queria dizer que ele deixava de amar. Ele sempre via na pessoa um filho de Deus, um espírito que pode chegar a entender e produzir lindas coisas. Agora, ele não impedia, ele deixava o livre-arbítrio. Quando Judas estava atraiçoando Jesus, Jesus sabia, mas não impediu. Jesus disse: o que tens a fazer, faze-o depressa. Jesus não impediu. Por quê? Porque as pessoas têm direito ao seu livre-arbítrio mesmo quando erram. Mas ele foi lá nas trevas buscar o Judas? Como? Ele foi lá nas trevas buscar o Judas? Depois da desencarnação, consta que ele foi no plano espiritual, onde se encontrava Judas, infeliz, complicado, ele foi ajudar Judas a se reerguer. Certo? Então, mas em vida, ele não impediu. Se não fosse Judas, seria um outro. Porque o movimento, Jesus sabia que os adversários do bem estavam se movimentando. E seria realmente atraiçoado e entregue por alguém, de alguma maneira. No caso foi Judas, do seu livre-arbítrio. Jesus tinha alertado, convidado todos, mas não ia tirar a experiência do companheiro. Mas Jesus morreu, ele entregou Jesus para morrer. Alguém morre? Jesus sabia que não. Jesus sabia que ele iria dar um testemunho da desencarnação e da volta esplendorosa espiritualmente, não é? Então Jesus tinha uma outra compreensão. Nós é que dizemos: não pode, prende essa pessoa, mata, ele está querendo matar Jesus, mata ele. Mas não era esse o entendimento espiritual do mestre. Ele jamais praticou violência contra quem quer que seja. Ele não ia exemplificar a violência a pretexto de se defender. Então nós temos grandes mestres no nosso mundo, um Gandhi, por exemplo, não é? Martin Luther King. Quantos que foram sacrificados pela ignorância, pelos interesses das pessoas? A companheira lá atrás estava fazendo uma pergunta? Eu queria saber, uma época assim, o próximo do nascimento, né? Como a gente pode amar o próximo que tirou a vida do alguém que a gente ama? Como será que Maria amava o pessoal que crucificou Jesus? Eu acho que pela compreensão dela, entregava para Deus: misericórdia, meu Deus. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles estavam tirando uma vida que seria tão útil para eles, que poderia ajudá-los tanto, e na ignorância deles eles estavam eliminando, não é? Então alguém assassinou, tirou a vida de um ente querido nosso. Nós lamentamos que o nosso ente querido tenha desencarnado por uma ação infeliz assim, mas nós sabemos que o nosso ente querido não morreu. Deus não deixa que nenhuma pessoa possa matar um filho seu. Mata o corpo, mas não o espírito. Jesus dizia: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E naturalmente, nós que somos cristãos, porque nós estamos aprendendo a ser cristãos, não é? Nós temos que partir para essa compreensão de não ficar pensando, não ficar querendo vingança, porque nós dizemos justiça, mas é vingança que a gente quer. O mesmo mal que causou para o meu filho, quero que sofra. Isso é vingança. Então a gente tem que fazer um esforço, não é fácil, para, se possível, limpar a mente, limpar o coração, amar a Deus, continuar amando o próximo, fazer o bem que puder, e aí a misericórdia divina balsamiza a nossa alma, o nosso coração.
e nos permite, nos enseja reencontro com os nossos seres queridos. Às vezes a gente tem sonhos especiais, não é? Às vezes nós vamos precisar orar pelo nosso ente querido que foi assassinado, porque às vezes ele não estava preparado, ele precisa de calma, ele precisa de fé, e nós vamos orar por ele. Em vez de ficarmos pensando contra o adversário, nós vamos pensar em favor do nosso ente querido. Nós só conseguimos suportar uma situação como essa que foi citada se nós estivermos perto de Deus. Porque pelas leis da terra, fica muito difícil a gente aceitar também a brutalidade, principalmente, como ela disse, se for um ente muito querido. A gente só consegue dar conta disso se a gente estiver muito próximo de Deus e seguindo muitos ensinamentos de Deus, senão você não é fácil. Eu acho que esse processo Mas, sim, é exatamente o que a gente vem buscando aprendendo, porque para ter a defesa contra esses desvios. eu própria tinha uma dificuldade muito grande de lidar com injustiça. Eu achava que eu tinha que resolver a situação na hora. E hoje não. Hoje eu consigo, sem ansiedade, esperar que aquela coisa se resolva por outra via, que não pela minha interferência. Mas isso eu só consegui lendo muito, estudando muito e acreditando, acima de tudo, acreditando que tem alguém que vai fazer melhor do que eu. Porque se alguém não sou eu. Certamente, nós ainda não sabemos dirigir os fatos da vida. E nós estamos aprendendo no encontro de tantas dificuldades qual seria a melhor solução. Nós ainda não sabemos, mas temos uma regra: fazer aos outros todo o bem que queremos para nós. No Decálogo mesmo diz assim: não faça isso, não faça aquilo, não faça. Jesus veio e falou: faça isso, faça aquilo outro. Jesus falou todo positivo, todo o bem que a gente deve fazer, nos convidou. Mas para seguir a Jesus você tem razão. Se eu não entendo a vida espiritual, se eu não entendo lei de causa e efeito, reencarnação, eu não posso compreender a justiça divina. Se eu acho que a vida é uma só e acabou, então eu digo: como? Tirou a vida do meu ente querido, não deixou ele viver, prejudicou. Não, mas se eu sei que a vida continua, eu digo: não, ele tirou o corpo, ele prejudicou alguma oportunidade. Mas dentro da lei divina, a vítima tem todo o amparo. E aquele que é o criminoso, aquele que ainda está preso nas consequências do que fez. Mas se não for uma compreensão muito grande, experiência neste campo, a pessoa não confia. Por isso é que às vezes a pessoa aprende assim alguma coisa, mas diante de um acontecimento parece que fracassou tudo. Mas não é que não tinha raízes. Ela não tinha raízes ainda. Ela não tinha examinado bem aquilo, experimentado para ter convicção verdadeira, não é? Eu acho que nesse sentido, até a gente lembra que tem a gente tem como um todo, em certo sentido é animal e tem instintos, né? Então, como ela colocou, tem que estar muito próximo, e ainda assim, é muito próximo, quando é uma situação limite, como um filho ser uma criança, eu acho que o esposo tem que ser, não no sentido de eu tenho que tentar amar, não, mas é que acho que o direito de defesa. No livro dos... Sim, certo. Não queira violência, porque o que me choca muito é a reação das pessoas. Violentar. Então, até eu dou aula para 300 alunos ali e a gente começou a debater porque eles estavam a favor, porque elas tinham pena de morte. E eu fui falando sobre os direitos humanos, a realidade das pessoas. As pessoas enfrentam outra realidade que eles desconhecem, né? Por que acaba naquela vida? Eles disseram: se fosse com a sua família. Eu falei: se fosse com a minha família, é claro que na hora, instintivamente, a minha reação seria de revolta. Mas isso não quer dizer que eu acho certo a sociedade tirar a vida de outra pessoa. Porque quando a pessoa está
num estado emocional muito descontrolado, ela não vê o melhor a fazer. Não podemos julgar por esse momento. A sociedade que está isenta de ânimo e que vê o que é melhor, deve então ter os seus padrões. Agora, é humano que a gente observe que uma pessoa se descontrolou diante de um acontecimento assim. Porém, se a pessoa tiver um certo conhecimento espiritual, ela vai sofrer, mas ela não vai querer entrar por esse campo de vingança. É interessante, é a mesma coisa diante da desencarnação de alguém. Quando a pessoa tem conhecimento de vida espiritual, ela sofre. Ela diz, meu ente querido partiu. Ela sofre também, ela chora, mas ela não blasfema e não se desespera, porque sabe da continuidade da vida. Então também diante de um acontecimento desse, de uma violência, se a pessoa realmente estiver exercitada na compreensão das leis espirituais, ela vai sofrer, ela vai sentir, mas ela vai controlar as suas reações. Ela vai conseguir. E se ela não conseguir, compete aos outros. E eu vou fazer o seguinte, como nós estamos gravando, nós vamos cantar uma cançãozinha para encerrar. Mas poderemos continuar ouvindo os que quiserem fazer perguntas. Está bem? Nós vamos distribuir, que também é desse CD Na Luz da Inspiração, é uma canção Como a Ti Mesmo, porque tem relação com a aula. Por isso, não é para toda aula que nós temos canções que se adaptam, mas por enquanto nós estamos citando algumas, não é? Enquanto eles estão distribuindo, eu já aproveito e já vou cantando, não é? Na antiga Palestina, uma voz doce sem par, mensageira divina, ao povo hebreu veio ensinar. Se a vida imperecível tu almejas alcançar, como a ti mesmo deves ao teu próximo amar. Grande revelação que do Senhor nos vem, a dor do nosso irmão é a nossa dor também, e a luz que acendemos em cada coração é a lâmpada que temos na própria escuridão. E a pura voz do Cristo continua a repetir, a quem para isto tenha ouvidos de ouvir. Se a vida é imperecível tu almejas alcançar, como a ti mesmo deves ao teu próximo amar. Dá para cantar agora? Então vamos lá. Na antiga Palestina, uma voz doce sem par, mensageira divina, ao povo hebreu veio ensinar. Se a vida é imperecível tu almejas alcançar, como a ti mesmo deves ao teu próximo amar. Grande revelação que do Senhor nos vem, a dor do nosso irmão é a nossa dor também, e a luz que acendemos em cada coração é a lâmpada que temos na própria escuridão. E a pura voz do Cristo continua a repetir, a quem para isto tenha ouvidos de ouvir. Se a vida é imperecível tu almejas alcançar, como a ti mesmo deves ao teu próximo amar. Nós vamos encerrar essa